Science Cast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. Temos sempre um convidado. Hoje temos Márcia Vilarigues. É professora e investigadora na FCT, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Está no Departamento de Conservação e Restauro. É também diretora do VICART. É uma unidade de investigação de vidro e cerâmica para as artes. O foco da investigação é o vidro histórico e os vitrais. Márcia Vilarigues, obrigado por estar connosco. O que é isto de degradação de vitrais, que é um dos temas da vossa investigação? Acho que normalmente as pessoas têm a ideia de que o vidro é um dos materiais que não se degradam quando pensam em materiais históricos, pensam nos metais e na corrosão da degradação. Mas de facto o vidro também sofre com as condições ambientais a que está sujeito, num processo de degradação que é muito mais lento, naturalmente, que aqueles que nós vemos, mas que acaba por ser também aquilo que se vê nos copos na máquina de lavar a louça, que menos agora, mas há umas décadas era mesmo muito presente. É um processo muito semelhante, em que aquilo que acontece é que o vidro interage com a água, com a umidade natural do ar, e isso leva a processos de trocas iónicas entre essas moléculas de água e os compostos do vidro. E o que se degrada é o próprio vidro ou é a tinta, a coloração, são os metais, aqueles enquadramentos, os caixinhos? É mesmo o próprio vidro, é mesmo a estrutura de sílica do vidro, não é? Aquela parte que nós vemos da areia que se faz o vidro, e é mesmo essa estrutura que se degrada. E então começamos a ter, no caso dos vitrais, que era a minha investigação, a perderem a transparência. E aqui a importância disso é que a luz deixa de atravessar o vitral da forma como nós o vemos e deixamos de ver aquela beleza dos vitrais. Há diferentes qualidades de vidro, com certeza, não é? Isso também tem influência. Muita influência. Os vidros, normalmente os vidros medievais, são vidros que mistura, portanto, o vidro acaba por ser uma mistura de areia com cinzas de plantas, que eram adicionadas para baixar a temperatura de fusão, portanto, para tecnologicamente isso ser possível, e depois mais alguns, é igual mais ou menos ao que é hoje em dia, o vidro tem sempre estes compostos que depois se estabilizam. Conforme mesmo a qualidade dessas cinzas que eram utilizadas, há cinzas que permitem ter um vidro de melhor qualidade, outras de menor qualidade, e também estas proporções, não é? E esse conhecimento foi variando ao longo da história. Se por um lado o vidro romano é um vidro de muita qualidade. É? Exatamente, é um vidro muito semelhante em termos destas proporções e da qualidade dos materiais, das matérias-primas que eles usavam, muito semelhante àquilo que nós usamos hoje em dia no nosso vidro. Mas de facto, depois ao longo da história, por motivos vários, estas proporções foram variantes, as cinzas em particular, como já disse, e portanto temos vidro de muito má qualidade do ponto de vista de degradação. Isto é um pouco uma diferença, por exemplo, entre um copo de cristal e um copo. Há diferentes tipos de cristal ainda assim, e um copo de vidro normal, ou aí o processo é diferente? Aí a diferença é mesmo muito diferente. Porque portanto, os vitrais não são em cristal, é isso? Não, os vitrais não são todos em cristal, até porque o cristal, como nós sabemos, é muito mais pesado. E mais pesado, pois. É muito mais pesado. E portanto chumbo, não é? seria impossível tê-lo nas janelas, na escala que nós vemos. Sim. Márcia, este interesse por esta área foi ainda durante o seu doutoramento que desenvolveu este interesse? Ou já vinha de antes? O meu doutoramento é já sobre este tema. Portanto, eu comecei... eu estudei Física, o meu curso é de Física, e quando comecei a trabalhar no património, eu gostava de vidro e de vitrais, e portanto, quando fui seguir a linha de investigação, foi um bocadinho por esse gosto que eu tinha, e que fiz o doutoramento especificamente sobre isso. Depois, entretanto, tenho feito outras coisas, mas de facto esta parte é sempre muito interessante. Nós estamos habituados, enfim, a ver localmente ou através da televisão, de cinema, os vitrais nas igrejas, fundamentalmente. Sim. Mas há vitrais também, sem ser nas igrejas, não é? Há pessoas que nos seus palácios, nas suas residências,
Sim, sobretudo a partir do século XVIII, XIX, aliás, que corresponde ao declínio dos vitrais nas igrejas, portanto deixamos de ter o gótico e as grandes igrejas e, portanto, acaba por ser substituído por outros géneros arquitetónicos que até quase chegam a tapar vitrais. Sim, há igrejas em que essas janelas chegam a ser mesmo tapadas. E que continua, em particular na zona da Europa Central, esta produção do vitral para ambientes religiosos, não só religiosos, mas também de casas, portanto esse outro tipo de ambientes, para salas. Por outro lado, muito associado ao colecionismo depois no século XIX, e aí existe no nosso país, acho que dos maiores representantes que permitiu que nós tivéssemos também muitos vitrais do ambiente é o rei Dom Fernando II, que encomenda, seguindo a tradição um pouco também da família, do Saxe-Coburg-Gotha, neste colecionismo, e encomenda muitos vitrais para o Palácio das Necessidades e para o hoje Palácio Nacional da Pena, que usa essas janelas exatamente. Já agora, as encomendas eram artistas portugueses? Não, neste caso eram encomendas, apesar dele ter feito muitas encomendas de pintura e de outros géneros artísticos. Neste caso são encomendas a leiloeiros e por isso são janelas que temos vitrais que vão desde o século XIV até a nova produção do século XIX. Não existia nesta altura grande produção de vitral em Portugal. Portanto, já quem é que eram assim os grandes especialistas europeus? Tínhamos italianos, franceses? Alguma coisa em França. Neste período, Alemanha, Suíça, França e Inglaterra. Diria que eram assim os grandes. E Países Baixos, aquilo que hoje são. Sim. França, Notre Dame. O que é que bastante mais antiga. O que é que sentiu quando viu aquela destruição toda, que agora está recuperada, não é? O que é que sentiu ver aqueles vitrais, aquilo tudo a desaparecer? Foi tudo, não é? Acho que para além dos vitrais é tudo o resto, não é? Sim, é um bocadinho o quanto... Nós em Conservação e Restauro também falamos muito da arte efêmera, mas consideramos sempre a arte efêmera algo que é uma produção contemporânea com materiais que não são não é para duradouros, ser destruído não é? por um incêndio. Exatamente. E vemos o quanto mesmo o património que nós consideramos que vai cá estar para sempre, na verdade, de um dia para o outro, podemos ter situações menos felizes. O restauro é uma das suas áreas. Como é que se faz? É fácil fazer o restauro, a reconstituição de vitrais que se degradaram, por exemplo? Bem, para começar, só para esclarecer, eu não faço restauro. Eu trabalho em ciências da conservação, portanto, certo. O restauro é feito por profissionais que têm essa formação. Mas também no seu centro, não é? Também no meu centro. Eu trabalho com conservadores restauradores todos os dias, é só para esclarecer, a conservação e restauro, de facto, exige uma formação específica, de acordo com a lei, são 5 anos de formação em conservação e restauro, para que, de facto, se possa exercer essa atividade. De um ponto de vista de conservação de restauro, de vitral, ao contrário de outro tipo de materiais, temos muita substituição, neste caso, portanto, muito vidro que, entretanto, por motivos vários, tem que ser substituído ou porque deixou de existir. Há muito vandalismo, infelizmente. E os vitrais estão montados numa estrutura, e essa estrutura é metálica, que acaba por durar muito menos do que o próprio vidro, e portanto muitas vezes há desta estrutura. Grande parte, e se virem às vezes, agora não tanto porque foram também restaurados, mas nos Jerónimos houve uns anos em que os vitrais se viam que estavam abaulados. E esse abaulamento é essa estrutura metálica que é de chumbo e portanto fica assim mais mole e tem essa. Nós, portanto, esta área dos vitrais, há também pintura a simular vitrais, não é? Eu estou-me a lembrar, quero aqui falar da questão da relação com a obra do Amadeu Sousa Cardoso. Como é que aparece essa relação? Não, esta relação aparece um bocadinho porque portanto, se é verdade que o meu doutoramento foi focado numa parte muito específica, o meu trabalho no Departamento de Conservação e Restauro é, de uma forma mais genérica,
fazer análises da materialidade de obras de arte. Portanto, as mesmas técnicas analíticas que nós usamos para identificar o que é que são os pigmentos, o que é que são os constituintes das tintas. Foi a partir daí nós tivemos uma proposta irrecusável da Gulbenkian, em 2008 participarmos no catálogo Raisonné, exatamente porque havia um conjunto de obras que os historiadores responsáveis não tinham a certeza de serem para introduzir no catálogo Raisonné, porque não se tinha a garantia da sua autenticidade. E, portanto, surgiu um pouco desse meu conhecimento de como analisar os materiais com outras pessoas da equipa, e que depois se estendeu muito mais, para além dos estudos que nós temos dos pigmentos históricos, de como se fazem esses pigmentos históricos, em particular aqueles que o Amadeu de Sousa Cardoso utilizava, da Winsor & Newton. Tínhamos e temos toda uma investigação à volta dessa marca que era utilizada por Amadeu, e até depois tecnologias de análise digitais, de análise de imagem, que nos auxiliam. Há pinturas dele também que parecem vitrais, mas são pinturas, não é? Sim. Ele usa a cor, portanto, a forma intensa como ele usa a cor, de facto, tem essa semelhança. É um artista que eu aprecio muito. Sim. Estamos a falar de arte e de vitrais e de tecnologia, de produção de vitrais. Há aqui uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade também, que se traduz também nas equipas que trabalham. Sim, qualquer equipa neste momento que trabalhe com património, ou no caso também da Vicarte, nós também trabalhamos em produção artística nova, portanto também temos artistas a trabalhar connosco, que querem vidro, querem cerâmica, mas de facto, se por um lado o conservador-restaurador tem que ter logo à partida uma formação que permita uma visão muito holística daquilo que é o seu objeto de estudo e de intervenção, de facto estes trabalhos não são possíveis sem equipas interdisciplinares, desde historiadores, naturalmente, dos conservadores, químicos, físicos e toda esta parte tecnológica, e também em alguns casos o artesão do saber fazer, não é? Nós, para percebermos como é que se faz a obra de arte, não temos só o artista, muito do património, mas também como é que eram algumas destas profissões e dos artesãos e dos estúdios, como é que se fazem o vitral não é só artistas, é também quem os monta, quem os pinta, muites vezes não eram os artistas. Não? Os artistas faziam o desenho, digamos assim? Sim, exatamente. Não em todos, portanto havia o vitral numa catedral teria equipas que teriam várias destas competências, mas se pensarmos nos vitrais do Marc Chagall, é exatamente isso. O Marc Chagall faz aquilo que se chama o cartão do vitralista, e depois tinha um vitralista com quem ele trabalhava, que era sempre o mesmo, para fazer esse trabalho, como muitos dos vitrais que nós temos já do século XX em Portugal. Muitos deles eram feitos num estúdio em Lisboa, onde é atualmente até a Livraria Almedina, o estúdio de Ricardo Leone, em que ele faz, portanto é um vitralista, não só faz também alguns vitrais dele, mas também de diferentes artistas, e também existiu o Ateliê do Porto, e portanto temos aqui essa ideia. E ainda existem fabricantes de vitrais, ainda existem vitralistas em Portugal, não? Vão existindo cada vez menos, apesar de termos muitos artistas que por vezes também recorrem ao vitral como meio artístico, mas portanto neste momento continua a ser algo que é ensinado como parte possível, quer na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, quer na Faculdade de Belas Artes do Porto. Portanto continuamos a ter esse desenvolvimento, não é uma arte morta. A investigação que se faz no Vicarte, portanto, a investigação científica sobre estas matérias é encomendada por alguém? É perante uma situação concreta que vão ter convosco e pedem para trabalhar? Ou vocês, da vossa iniciativa, também evoluem no conhecimento? Quase todo o nosso trabalho parte da nossa iniciativa. Eu diria, como muita da investigação em Portugal.
No caso da Vicarte, surgiu por interesse, na altura do seu fundador, em 2002, ou dos seus dois fundadores, que tinha a ver, por um lado, com vidro e cerâmica, por outro lado, com arte e ciência. Juntar estes conceitos também para a produção artística. E uma consciência de que havia muito pouco estudo sobre o que é o vidro em Portugal, a história do vidro em Portugal. Existem trabalhos que foram similares, mais de vidro industrial, mas não só em Portugal, acaba por ser em Espanha, portanto nós também aqui fazemos parte de um bocadinho da Ibéria, mas que vem desde dos romanos. Parecia quase que o circuito do vidro romano parava ali nas fronteiras, não é? Que não sabia muito bem qual é que era o papel da Ibéria nesse estudo, e nós temos estado nos últimos anos de facto a contribuir para esse conhecimento histórico, mais uma vez com uma série de colegas que também estão a estudar as coleções espanholas, como depois o vidro islâmico e portanto e vamos por aí fora, e um bocadinho o sabermos que nas nossas coleções nós temos vidro de muita qualidade, que é sempre assumido como vidro importado. Dou exemplo, que é assim, um dos trabalhos mais centrais nossos dos últimos anos. Santa Clara a Velha tem um conjunto de objetos riquíssimos de um ponto de vista do vidro e de uma delicadeza extrema. Sempre assumido que esse vidro era um vidro italiano. E afinal não era. E não é um vidro italiano, por motivos vários. Tem mistura, é um processo muito engraçado. Provavelmente tivemos um vidreiro italiano aqui. Isto já são as nossas hipóteses não concretizadas, porque não temos documentos ainda que o concretizem, mas com matérias-primas que provavelmente locais, e até com gosto local. O vidro italiano, o vidro veneziano, aquele vidro muito transparente, muito claro, era um objetivo desse vidro. E o vidro que nós encontramos, apesar da técnica da produção dos objetos ser de facto veneziana, é um vidro de cores fortes. Cores fortes propositadamente colocadas, um roxo forte, um azul forte, um verde forte, portanto, de um gosto em termos de cor diferente daquele que é esse vidro. E portanto, esse trabalho de identificação dos pigmentos e das cores é o vosso trabalho. Portanto... É uma parte do nosso trabalho, sim, que nos permite identificar se as matérias-primas são idênticas ou não a de outras coleções que já estejam estudadas internacionalmente. A comunidade do vidro partilha muita informação destes estudos de vidros históricos, por um lado, mas por outro lado, portanto, nós na Vicarte temos um estúdio de vidro, portanto, onde podemos soprar, por exemplo, e aliás, usar qualquer técnica de produção de objetos em vidro. E, portanto, não só como é que matérias-primas é que eram usadas, mas qual foi o processo todo até chegarmos ao objeto final, e é isso que nós fazemos. Nós sabemos que a indústria a indústria do vidro na Marinha Grande é bastante presente, não sei se já foi mais, se calhar. Há alguma relação, vocês vão também, essa ligação com a sociedade? Nós temos ligação, quer, portanto, de um ponto de vista histórico, com o museu e com uma série de trabalhos de escavações, de estudo da história das fábricas e da produção da Marinha Grande, até de facto alguma investigação já com a fábrica, neste caso da Atlantis, do vidro não cristal, que eles produzem, ou mesmo de vidro cristal, e vamos explorando aqui algumas similaridades. Por outro lado, nós temos um mestrado, que é Arte e Ciência do Vidro e da Cerâmica, portanto, da unidade, e temos alunos nossos, artistas, que também, por vezes, na Marinha Grande, desenvolvem alguns dos seus projetos artísticos. Portanto, a indústria também está a aproveitar, digamos assim, no contemporâneo para os seus processos de fabrico. Sim, acho que podia aproveitar mais. Aproveito para Fica dizer. Fica aqui a dica. Naturalmente também se colaboram com outras universidades, mas de facto, sim, acho que há aqui um caminho. A indústria do vidro é uma indústria de segredos e, portanto, isto também há aqui toda uma tradição de séculos que agora começa a ser, de facto, um pouco mais aberta e a permitir-nos mais partilha. Sim. Falou há pouco na influência islâmica.
dessa influência há também cerâmica, não é só vidro, há cerâmica, não é? E é também uma linha de investigação. Nós temos vários estudos, portanto, isto com museus e monumentos, que têm estas coleções islâmicas, e aqui sempre nesta ideia de se o que nós temos é importado. Portanto, aqui acaba por ser um bocadinho também essa história. Se o que nós temos é importado, ou se o que eles estão, ou se a produção acaba por ser feita aqui ao estilo islâmico, ou de acordo com a moda islâmica. E pronto, e depois isto depende dos vários sítios diferentes, onde é que os islâmicos onde houve mais influência islâmica, também nos azulejos, portanto isto, cerâmica, não só objetos tridimensionais, mas toda a história da azulejaria. Ainda está uma exposição nova sobre a cor do azulejo no Museu Nacional do Azulejo, que convido mais um convite a então visitar, para visitar, sim. do Cromasse. É um outro projeto nosso que de facto com o Museu do Azulejo, e foi essa investigação de quais é que eram as receitas. No fundo, muito do nosso trabalho é quais é que são as receitas. Desde o Amadeu, não é? Quais é que eram as receitas das tintas do Amadeu. E também, relativamente ao vidro, vidrados, cerâmicas, sempre estas receitas que dão origem à cor. Sim. Há muitos locais em Portugal onde existem esses vestígios e alguns em bom estado de conservação, digamos assim. Vocês não sei se contribuem ou se poderiam contribuir, por exemplo, para a produção local de material para o visitante, para saber mais sobre o que é que está ali a passar. Existe essa relação ou não? Nós temos tido algum trabalho com alguns locais, não nessa vertente que está a dizer, que pode ser interessante. Pois eu acho que sim, eu vou visitar um local, saber mais sobre a história, um centro de interpretação, como é hoje em dia se fala. Pensar nisso. Em relação a centros de interpretação, por exemplo, no caso de Santa Clara, nós temos feito, até porque já houve várias teses de mestrado e doutoramento e publicações, e portanto aqui um enriquecimento daquilo que são conteúdos, não é caso único. Ali na Casa dos Bicos há também uma pequena coleção que também teve esse contributo nosso, mesmo no Museu Nacional da Arte Antiga. A coleção de vidro foi objeto de estudo nosso e contribuiu para isso. Em termos de podermos até ajudar a fazer esses objetos e até poderem estar acessíveis, nós o que temos trabalhado com algumas casas de oleiras, por exemplo, e oleiros locais, mas não em ligação com o museu, que pode ser com os museus ou com os centros interpretativos locais. Acaba por ser uma coisa separada que se calhar faz aqui sentido. É mais uma juntar. pista. Estamos aqui a aparecer uma série de pistas, o que é interessante. Estas conversas dão para isso também. Eu tinha aqui uma referência à colaboração que vocês fazem com o Requinte, que é um centro de investigação também, e aí fala-se de química, fundamentalmente, não é? Química verde, não é? No caso portanto, vários dos nossos docentes e investigadores do Departamento de Conservação e Restauro fazem parte desse laboratório associado. A própria a Vicarte está no laboratório associado, não na unidade. São esses estudos muito à volta dos corantes, pigmentos, portanto aqui já a pensar não só, mas com muitas moléculas orgânicas. Eu pessoalmente não trabalho com essa parte de todo, e felizmente temos colegas que trabalham, portanto nesse estudo das moléculas orgânicas, não só como elas eram usadas, mas também de facto muitos processos de degradação, que são processos de degradação fotoquímicos, por exemplo. Sim. Não só, mas muitos. E como é que podem ser prevenidos e, idealmente, até como é que podem ser revertidos, o que é bastante mais complicado. Por outro lado, quando nós pensamos em produtos para a conservação e restauro, se pensarmos em limpeza, por exemplo, tem sido feito um caminho de investigação grande, no sentido de eram utilizados muitos produtos tóxicos, não só tóxicos para o ambiente como para os conservadores. Portanto, historicamente, infelizmente, até houve vários com doenças profissionais por causa disso, e portanto aqui um esforço de substituir esses produtos com
características que sejam mais adequadas à obra de arte, mas também para o meio ambiente e para a saúde dos conservadores. Portanto, lá está a química tal verde. Química verde aí sem dúvida, e tem sido um trabalho com aplicações vastas, também sempre em redes internacionais, que está a dar frutos, felizmente. Referiu há pouco mestrados que são feitos, eventualmente doutoramentos em ligação à indústria. Sim. Há interesse, há procura das vossas atividades por parte dos estudantes que queiram... Sim. Nós temos estudantes. Não tem falta de estudantes nessa área, então? Não temos falta de estudantes. Não, nem na conservação e restauro, nem nesta parte de produção artística. E até tem vindo a crescer. É como eu disse, a própria profissão do conservador-restaurador exige mestrado. Do ponto de vista legal, e este ano ainda houve aliás, o ano passado houve ainda uma clarificação ainda maior dessa necessidade. E, portanto, quem procura essa profissão fica. Doutoramentos, também temos bastantes estudantes de doutoramento, quer nacionais, quer internacionais, pessoas outros estudantes que vêm procurar Portugal, de facto, não só pelo riquíssimo património que têm, mas também não há assim tantos programas de doutoramento na área da conservação, mesmo na Europa. Somos dos primeiros, não o primeiro, mas de facto dos primeiros. E pronto, isso de facto tem feito crescer muita investigação. Só à volta do Amadeu, eu penso que fizemos 4 teses de doutoramento. Muito bem. Portanto, está-me a falar de outros países e eu agora lembrei-me de um projeto que também, um estudo que foi feito sobre os vitrais na América Latina. Sim. Não é? Pronto, aí... Há produção local de vitrais? Não, era vitral, esse até foi uma estudante que eu orientei, a Amanda, que hoje trabalha na universidade, a Amanda, e de facto é muito engraçado, porque eu também tive que aprender claro. E era muito, desse ponto de vista, uma grande ignorância também daquilo que era a história da janela, vamos começar pelo princípio, a história da janela no Brasil, não é? Porque não tinham vidros. Portanto, o vidro é uma coisa que já vem muito tardiamente na história do Brasil. Portanto, a existência sequer da vidraça, que para nós vem desde dos romanos, na nossa realidade. No Brasil isso não existia e aparece já muito tarde. E essa produção era feita, não existia localmente durante um século, e eram importados quer de Portugal, quer de França. Portanto, e foi essa identificação. Atualmente existe produção brasileira. Começa a aparecer lá o vitral e o vidro na sequência da ida dos portugueses e dos europeus. Já está sobre... particular, depois já da família real no Brasil. Sim. Este relacionamento com outros países, já me referiu que tem alunos estrangeiros que vêm para cá, mas nos processos de investigação e de criação de conhecimento... Todos os nossos projetos são, quase todos, para não dizer todos, têm sempre, de facto, membros internacionais na equipa. Ou nós, na equipa de outros. Sim. Ou de facto estas colaborações, como eu disse, e isto aplica-se também à cerâmica, mas em particular no vidro, é uma comunidade que dialoga bastante, que exige de um ponto de vista analítico e de análise de resultados que decorrem de exames, um conhecimento específico. E, portanto, não somos todos especialistas em tudo, e, portanto, acabamos por criar redes de especialistas que são sempre, invariavelmente, internacionais. Essas parcerias são só pelo interesse dos investigadores ou tem também a ver com a captação de financiamento? Com as duas coisas. Porque há financiamentos internacionais para... Existem financiamentos nacionais e internacionais. Mas existem as duas coisas. Para o vitral, o que existe neste momento são redes europeias, não é? Sim. Porque não digo que está tudo estudado em cada um dos países, que não está. Sim. Mas de facto o que faz sentido, até porque é isso, há muita importação dos países uns para os outros, não é? E portanto aqui, por exemplo, o que faz esse sentido são as redes europeias, de facto,
que se vão criando e depois voltam. E em Portugal há interesse, há manifestação de interesse em termos de financiamento da vossa investigação ou não? Ou têm dificuldades? Bem, dificuldades na ciência toda a gente geral, tem, não é? sim. Pronto, para lá da dificuldade geral da ciência. Eu penso que o vidro, e sobretudo o vidro num contexto até artístico e histórico, é ainda visto, tem mudado, mas durante bastantes anos da nossa vida de investigação, visto um bocadinho como... artes decorativas é um bocadinho menor. Eu não quero estar aqui a extravasar para todos, porque nós temos tido projetos financiados, mas muitas vezes quando não são, é um bocadinho quase uma crítica. Isto é vidro, só se aplica ao vidro. Em termos de avaliadores, as avaliações são internacionais, portanto não é aqui uma... Claro. Portanto, isto acontece em todo o lado, não é em Portugal, e portanto é outra das coisas que nós esperamos e que tem acontecido de facto com o nosso trabalho, não só dos nossos, mas de facto destas redes internacionais, é o colocar o vidro, não é, que está presente nas nossas vidas sempre. Sim. Não é? E dar-lhe também a importância. Cerâmica tem mais, é engraçado. Sim. Sim. Alguma razão para isso? Não sei se tem a ver com o próprio... É a banalização do vidro, estamos habituados e então, será isso? Se calhar um bocadinho não olhar o quanto de facto existe muito objeto que banal não tem nada. Pois. Por outro lado, houve de um ponto de vista até, muitos destes fragmentos são fragmentos que vêm da arqueologia. Sim. Um grande avanço, e isso de facto não é de se explicar porquê, tem a ver com a história da arqueologia e a forma como foram feitos. Nesse estudo e identificação de formas destes fragmentos arqueológicos em cerâmica e muito menos, ou relativamente muito menos, do vidro. Existe em Portugal, algo que mudou muito nos últimos anos, mas temos um grande espólio que se encontra por estudar, também porque não... logo de início o arqueólogo não sabia porque não existia, não é? Como chamar a determinadas partes dos próprios objetos. Portanto, às vezes são coisas tão simples como é preciso fazer uma descrição, é preciso fazer a identificação, e essa palavra não está ainda definida. E, portanto, começou por aí esse trabalho, que também é absolutamente fundamental para podermos valorizar este património. Claro. Se lhe dissessem assim, olha, tens aqui 1 milhão de euros, qual era o projeto de investigação, o que é que gostava de investigar e em que é que gostava de pegar? Isso para mim é uma pergunta muito difícil. Eu neste momento basicamente trabalho em 3 coisas diferentes e não tenho bem a certeza para onde é que iria ao milhão. Por um lado, estes projetos aqui de que estivemos a falar, não é? De continuar com esta investigação da história do vidro em Portugal e perceber esse completar. Por outro lado, esta ideia do saber fazer e como é que nós preservamos o saber fazer, que tivemos aqui a oportunidade de falar. Portanto, há muito saber fazer, quer no vidro, quer na cerâmica, que vai desaparecendo e que está a desaparecer, mais uma vez uma situação internacional, e portanto é sempre algo que eu acho que é fundamental investir. As pessoas infelizmente estão a desaparecer, como outras já desapareceram, e portanto há aqui muita importância nesse registro. Finalmente, eu também estou a coordenar um projeto que tem a ver com a digitalização nacional, portanto, fazer modelos e visitas virtuais do património cultural. E há muito para fazer para lá. Nós temos um financiamento PRR, que é depois do PRR, como é que o que é que vai acontecer para que isto não seja algo que fica limitado neste tempo curto que são estes financiamentos. Portanto, muito bem, podia ser uma boa aplicação. Uma última questão que eu gostava que partilhasse connosco: o que é o dia-a-dia das pessoas, das suas equipas, da sua equipa lá no ICART? Depende da função das pessoas. A minha, infelizmente, tem burocracia a mais. Também deixo mais aqui a parte da gestão, não é? Claro. Temos aqui toda uma parte de gestão que dispensávamos.
Mas basicamente, portanto, eu diria que na Vicarte cada um terá, ou cada grupo terá alguns objetos de estudos centrais, em que um dia estarão no museu ou no... Vão muito ao terreno, sim, portanto. Vamos muito ao terreno. Outros dias estarão em laboratório a simular esses ambientes de degradação e a analisar esses produtos de degradação ou a testar novos procedimentos de conservação e restauro. E muito tempo a analisar dados, que às vezes as pessoas esquecem-se, não é? Que a parte mais divertida, há uma parte que as pessoas consideram muito divertida, que é obter os dados, mas depois há todo o trabalho, que é o tratamento dos dados, o transformar estes dados em informação e estas informações em conhecimento. Portanto, não é monótono. Não. Cada dia é um dia diferente. Márcia Vilarigues, muito obrigado por ter estado connosco. Nós aqui também tentamos não ser monótonos e por isso as áreas de que falamos ao longo dos episódios da ScienceCast vão sendo variadas. Convido, portanto, a continuar a acompanhar. Pode ver-nos ou ouvir-nos nas plataformas de podcast ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.